com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus. Vou estudando a palavra do Senhor em Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 13. A cabeça só dá. Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 13. Estamos. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do Débora, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao ribeiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura, que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para ver. E os irmãos podem se assentar. Irmãos, aqui vemos uma história de um homem onde ele recebeu uma notícia. E a notícia que chegou para Neemias não era uma notícia muito boa. Chegou onde Neemias falou: olha, Neemias, Jerusalém está destruída. Neemias, está tudo destruído, está tudo acabado. Neemias, você está aqui, está tudo tranquilo com você, mas lá atrás está tudo destruído. E eu olho para um homem dentro de um quarto que dobrou o seu joelho e falou assim: Deus, em Jerusalém está tudo destruído. Deus, lá está tudo acabado, não tem mais nada. Só que eu olho para o Deus do céu olhando para Neemias e falando assim: Neemias, você está em um lugar favorável, você está em um lugar muito bom. É momento de você se levantar para reconstruir as muralhas de Deus. E o que o Senhor mais falou comigo, o tema que o Senhor me deu é: tendo posicionamento em meu deserto. Porque Neemias, ele teve que entender uma coisa: eu estou no meu conforto, aqui está tudo bem, aqui para mim é tudo favorável. Só que tem um povo que, se eu não me levantar, vai morrer. Tem um povo que, se eu não me levantar para fazer, vai crescer. Tem um povo que, se eu não levantar para reconstruir Jerusalém, ninguém vai reconstruir. Porque Jerusalém não estava inabitada. Mesmo Jerusalém estando destruída, tinha gente ainda lá dentro. Mesmo Jerusalém em ruínas, tinha pessoas que moravam lá dentro. Só que o interessante é que tinha gente lá dentro e não tinha capacidade de reconstruir. Era o céu olhando para Neemias e falando: Neemias, com você está tudo bem. Só que eu vou ter que te pegar, Neemias, de onde você está, e te colocar no deserto. Só que nesse deserto que eu vou te colocar, está tudo destruído. E em meio a essa destruição, eu quero ver o posicionamento que você vai ter. Em meio à destruição, eu quero ver como você vai se posicionar. Porque é lindo quando a gente prega que o céu está entrando a nosso favor. Só que você não vê ninguém pregando sobre o seu regredir e deixar o vaso em silêncio no meio do deserto. Você vê todo mundo falando que Deus está com a gente no deserto, só que ninguém fala quando Deus se cala. Ninguém quer pregar quando o céu fica em silêncio e o vaso está sozinho em meio à provação. Porque a gente olha e fala: não, vamos romantizar tudo. Vamos deixar tudo lindo. Só que não, o deserto do crente não é lindo. A nossa prova ela não é linda. E era o Senhor olhando para Neemias e falou: Neemias, você está muito confortável, levanta.
Neemias, é necessário você se posicionar. Porque o problema é que quando o conforto chega, que quando a exaltação chega, a gente descansa. Só que a gente se esquece que o deserto continua lá, a prova continua lá, a destruição continua lá. O que Deus mais fala comigo nessa palavra é que tinha gente morando em Jerusalém, só que ninguém se posicionou para reconstruir. Ninguém se levantou para fazer. Ninguém se levantou para ajudar em alguma coisa. Foi necessário vir gente de fora para entrar dentro, para alguém se movimentar. Foi necessário Neemias sair do conforto dele, entrar na cidade destruída, para fazer aquilo que quem está dentro não queria fazer, para se posicionar da maneira que quem estava dentro não queria se posicionar. E o problema é que muitas das vezes quem está dentro não tem visão nenhuma, mas quem está fora, que não tem notícias, que não sabe o que está acontecendo, tem mais visões que quem está dentro. E o problema é que quem está no conforto, o Senhor não está falando, eu vou tirar você do seu conforto. Eu estava indo para o trabalho hoje, e o Senhor falou dentro do meu coração, e eu falei, Deus, esse negócio é profundo. E toda vez que o Senhor começa a ministrar no meu coração a palavra, eu me vejo no momento. E o que o Senhor falou para mim não é de mim, mas é o que o Senhor mandou falar. Deus vai te tirar do teu conforto, te tirar de onde você mais ama ficar. Glória a Deus. O ambiente hoje para você é favorável, está tudo bem, e vai te colocar no deserto, aonde Ele quer ver o teu posicionamento. Um aviso, o céu não vai falar nada, porque o nosso problema é que a gente se levanta quando o céu manda. Eu quero ver se posicionar quando o céu se cala. Eu quero ver esse posicionamento quando parece que Deus abandonou, quando só está você no meio do vale e Deus está falando, vamos ver o que meu filho vai fazer. Porque não adianta nada só se posicionar quando o Senhor está dando as ordens. Eu quero ver se posicionar quando o Senhor não falou nada. Você não vê Deus olhando para Neemias e falando, Neemias, pega as muralhas, reconstrói e faz mais uma muralha. Você não vê Jesus, você não vê Deus falando, Neemias, faz assim, reconstrói assim. Você não vê. Você vê um homem olhando para o conforto dele e falando, eu não consigo mais me aquietar. Glória a Deus. Não era porque Neemias estava tão preocupado para reconstruir, não. É porque ele não conseguia ter paz, sabendo que tinha o povo perecendo enquanto ele estava no conforto. Era o próprio Deus olhando para ele e falando, Neemias, eu vou te incomodar até você se posicionar em meio ao teu deserto. Eu vou te incomodar até você se incomodar tanto e decidir sair do teu conforto. Era necessário Neemias abandonar o conforto dele. Era necessário ele abandonar a vida que ele tinha, porque ele não tinha uma vida de miséria. Ele era copeiro do rei, ele tinha autoridade. Irmão, ser copeiro do rei é só para quem tem intimidade com o rei. Ele teve que abandonar a intimidade dele que ele tinha com o rei. Ele teve que abandonar as vestes boas que ele tinha. Ele tinha que abandonar os banquetes dele para entender que ele tinha que ir para o deserto. Só que o problema é que Neemias teve que ir para o deserto, aonde o Senhor não falou nada. Aonde a única coisa que ele sabia é, aonde eu vou chegar está tudo destruído. Aonde é o meu alvo está tudo acabado. A única coisa que Neemias sabia era que estava tudo destruído. Irmão, se você chegar num lugar onde você só vê destruição, você acha que você vai morrer junto. Neemias olhou para aquela situação, ele andou pela cidade e falou, deixa eu observar. Porque a partir do momento que ele chegou em Jerusalém, ele entendeu, eu estou no meio de uma destruição total. Se eu não me posicionar, nada acontece, porque quem está dentro não toma posição. Então eu tive que vir para me posicionar. Só que o deserto ele dói, o deserto ele machuca, porque você abandonar o teu conforto é difícil. Meu Deus. Porque a gente sabe que a exaltação não vem do homem, vem do céu. E imagina você ter que abandonar a exaltação que o céu te deu para entrar no deserto onde parece que o céu te abandonou. Glória a Deus. Para entrar em um deserto onde parece que o céu não está com você. Só que Jesus está só olhando do trono, olhando e falando, ei,
Para ele eu não estou aqui, mas eu estou vendo. Para ele não está nada acontecendo, mas eu estou vendo. É que a gente olha e fala, mas o Senhor se calou, eu vou morrer. Todo mundo já passou ou vai passar pelo silêncio de Deus. É o silêncio mais doído que existe. É o período mais difícil que existe. É você passar pela prova e o Senhor não fala nada. O Senhor fica em silêncio. E sabe qual é o pior de tudo? Você tem que se posicionar perante o silêncio dele. Você tem que ter coragem de se posicionar enquanto ele não vai falar nada com você. Porque você vai estar tomando a posição e não sabendo se está fazendo certo ou está fazendo errado. Você vai se posicionar sem saber se vai dar certo ou não, sem saber se vai quebrar a cara lá na frente. Imagina aquele homem olhando para as ruínas e falando: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não fiquei lá? Por que eu não permaneci no meu conforto? Por que eu não continuei na minha paz? Por que eu não continuei servindo? Eu quis vir aqui me posicionar em um lugar onde eu não sei nada. É um lugar onde eu tenho que fazer algo que eu não queria fazer. Porque quando você toma a posição, você entende, você vai fazer aquilo que você não quer fazer. Quando você se posiciona, você vai lidar com pessoas que você não quer lidar. Você vai ouvir respostas que você não quer ouvir. E vai ser como o seu silêncio. Aleluia. E você olhando para essa situação falando: mas Deus, eu vou morrer nesse deserto. E o Senhor falando: eu quero ver tua posição, se posiciona. Porque eu tive que trazer de fora para arrumar o que está errado dentro. Eu tive que trazer gente de fora para arrumar o que está quebrado dentro. Eu tive que trazer gente de fora para arrumar o altar que está quebrado e empoeirado dentro. O problema não é o Senhor se calar. O problema é falta de posição de crente. Porque o problema é que a gente que está dentro não se posicionou ainda. Deus está tendo que pegar os de fora. Deus está tendo que pegar quem está no conforto. Deus está olhando e falando: filho, quem está dentro não quer fazer. Eu vou tirar você do seu conforto e vou te pôr no deserto. Eu vou ficar em silêncio. Eu quero ver o que você vai fazer. Meu Deus. Porque o céu não está ligando se você quer ir ou não. Ele só está falando: eu vou te levar. Eu vou te colocar. Ezequiel, ele não chegou no vale porque ele quis. Ele foi colocado no meio do vale. Ele foi colocado no meio do vale onde só tinha morte. E o Senhor olhando para ele falando: profetiza. Ezequiel profetizava o posicionamento que ele precisava ter. Neemias reconstruir Jerusalém era o posicionamento que ele precisava ter. Só que qual está sendo o posicionamento que a gente precisa ter? Qual está sendo a posição que o céu está querendo de nós? Porque é muito fácil Deus pegar quem está fora para trazer para dentro para mal que está errado. Só que é o momento da gente entender que quem está dentro tem que se posicionar também. Porque o povo só se posicionou quando Neemias chegou. O povo só quis fazer alguma coisa quando Neemias entrou. O povo só quis fazer alguma coisa quando Deus tirou ele do conforto dele e colocou ele no deserto. Só que o que o céu quer é que quem está dentro se posiciona para não ter que trazer gente de fora. Para a gente de fora não ter que entrar dentro e revelar pecado. Para a gente de fora não ter que entrar dentro e envergonhar. Para a gente de fora não ter que entrar dentro e apontar o dedo na cara e falar: olha, está tudo errado, te conserta. É para isso que o Senhor requer posicionamento de você. Para que quem está fora não tenha que entrar e fazer o que eu e você tem que fazer. Porque não adianta nada vir para os cultos se não tem posicionamento. Meu Deus. Não adianta nada querer buscar se não tem posicionamento. Não adianta nada querer falar: eu vou para o céu, se não tem posicionamento. Não adianta nada. Glória a Deus. Porque muitas das vezes quem está fora está mais posicionado que eu e você. Quem está fora tem mais palavra que eu e você. Quem está fora conhece mais do problema do que quem está dentro. Porque Neemias, quando ele chegou, ele se prontificou a olhar o que estava acontecendo. Ele decidiu observar os acontecimentos e ele falou: ei, peraí,
Eu cheguei, antes de anunciar o que eu vim fazer, eu vou observar. Porque eu não posso tomar posicionamento se eu não sei o que está acontecendo ao meu redor. Eu não posso me posicionar se eu não sei o que é que está havendo. Eu não posso entrar numa batalha por alguém sem saber se foi Deus que está contra aquela pessoa. Eu não posso colocar a minha mão onde está a mão de Deus. Eu tenho que observar o ambiente. Glória a Deus. E o ambiente que você vive diz muito sobre o teu futuro. O ambiente onde você vive, o ambiente onde você passa diz muito sobre quem você é. O posicionamento que você tem tomado está dizendo muito sobre que servo você é. O posicionamento que você tem diz muito se você realmente é servo. Porque ser servo não é somente ter nome, não é somente você falar eu sou servo, não. É você entrar, se posicionar num ambiente desfavorável. Você ter posição no ambiente onde você também está falando, eu vou morrer aqui. Só que sabe o que é interessante? É quando você entende, parece que eu vou morrer, mas eu tenho que me posicionar. A minha dor é grande, mas eu tenho que me posicionar. A espada, a destruição chegou na minha casa, mas eu sei que eu tenho que me posicionar. Meu pai, a morte está batendo a porta, mas eu sei que eu tenho que me posicionar. Pai, eu sei que o vento está passando, está tirando tudo do lugar, mas eu tenho que me posicionar. O problema é que o crente está fugindo de posicionamento. O crente tem fugido de posicionamento. Só que o posicionamento é ele quem decide o que você vai receber de Deus. Era muito fácil Davi querer receber logo o trono se ele não tivesse um posicionamento. Se Davi tivesse matado Saul nas duas oportunidades que ele teve, ele não teria recebido, porque ele entendeu, eu sei que a unção já desceu, eu sei que Deus já me escolheu para ser separado por ele, só que eu tenho que entender que o meu posicionamento de agora é espera. Aleluia. O meu posicionamento de agora é esperar para que Deus tire do trono, porque eu não posso apressar aquilo que Deus falou que vai fazer. Basta eu me posicionar. Basta eu crer que o meu posicionamento ele age no coração de Deus, porque se posicionar ele muda a nossa situação. E não adianta nada a gente olhar e falar, mas para que eu vou me posicionar se vai vir gente de fora? É que o normal, a tradição não é vir gente de fora, é quem está dentro olhar o problema, entender e resolver. Porque Neemias entendeu, eu tenho que entrar, reconstruir, refazer e ainda tenho que fortificar aquilo que foi refeito. Eu tenho que entrar e vou reconstruir a muralha, mas eu vou fazer mais uma. Porque eu sei que se o inimigo vir de novo, vai ser mais difícil de entrar. Sabe por quê? Muitas das vezes Israel foi destruída. Falta de posicionamento. Porque que adianta? O céu está olhando para você, te escolhendo como filho, te escolhendo como povo, e você está olhando e está falando, mas eu não quero me posicionar para o Senhor. Porque Israel olhava para Deus e falava, ei, o Senhor nos escolheu, mas eu não quero me posicionar para o Senhor. O Senhor escolheu esse povo, mas eu não quero ter posicionamento, eu não quero ter intimidade, eu não quero ter um particular contigo, eu não quero me entregar aquilo que o Senhor tem me chamado para fazer. Eu não quero me posicionar naquilo que o Senhor tem mandado me posicionar. Porque tem vezes que o Senhor está falando, se posiciona, se posiciona, se posiciona. Mas vai haver momentos que o Senhor só vai te pegar e te tacar no deserto, aí não reclama. Vai ter momentos que o Senhor só vai te colocar quando você vê o vento passou, a tempestade chegou e você está no deserto. E você olhando e falando, mas Deus, o que eu estou fazendo aqui? E o Senhor não vai falar nada. Sabe por que o Senhor não vai falar nada? Porque no momento que o Senhor está falando, você não quer ouvir. No momento que o Senhor está mandando ter posição, você não quer ter. No momento que o Senhor está falando, se posiciona, eu quero posicionamento, e você não quer. Porque falar que tem raiz, todo mundo quer falar.
Falar que a raiz é profunda, todo mundo fala. Falar que tem vida embaixo da terra no anonimato, todo mundo fala. Mas cadê o posicionamento? Cadê a posição? Não adianta nada Deus te dar água na tua mão se o posicionamento você não tem. Algo que eu aprendi é que não adianta nada você ter arma na sua mão se você não tiver a posição certa para dar o tiro. Porque se você der um tiro na posição errada, pode ser fatal. E se você usar a arma que Deus te deu na posição errada, pode ser fatal. Não somente para quem está perto, mas para você também. Porque o posicionamento, ele não só afeta você, mas quem mora com você. Porque pode ser que na tua casa todo mundo seja desviado, mas se tem um posicionado, se dentro da casa tem um na posição, se dentro do ambiente tem um posicionado, está tudo bem. Lembra de Abraão perguntando para Deus? Mas se tiver 3 lá dentro, o Senhor vai destruir a cidade? Não. Por quê? Porque enquanto tem gente posicionada no ambiente, o céu está vendo. Enquanto tem um posicionado de joelhos dobrados, o céu está vendo. Eu falando, ei, eu podia até destruir, só que tem gente na posição. Por que Deus não destruiu a terra ainda? Porque tem gente na posição. Mesmo que não sejam muitos, mas tem gente na posição. Glória a Deus. E Deus, como é tão misericordioso, ele olha e fala, ei, filho, eu podia destruir essa terra agora, só que tem gente na posição. Só que ainda teve gente que não entendeu a importância do posicionamento, a importância de você olhar para a situação e falar, ei, tá tudo errado, eu vou consertar esse negócio agora. Porque o interessante é que Satanás, ele se posiciona para destruir a tua vida. Satanás, ele toma posição para destruir a tua casa. E sabe como o crente está desposicionado? Enquanto Satanás está na posição para destruir a tua família, acabar com os teus sonhos, você está sem posição. Enquanto Satanás já está pronto, o inferno está levantado, cada um posicionado, o crente está como? Abandonou tudo. O problema é que o crente está abandonando tudo. E mais uma coisa, não adianta ter posicionamento sem arma. Não adianta ter posicionamento se você não tem intimidade. Não adianta ter posicionamento se a sua armadura já ficou lá atrás. Não adianta ter posicionamento se tudo aquilo que Deus te entregou para você lutar, você escondeu. Não adianta nada ter posição se você não tem armadura para lutar. Porque se você tomar posição sem armadura na primeira guerra, você cai. Se você tomar posição sem aquilo que Deus te deu, você cai, você não aguenta. Porque a armadura que Deus deu não é qualquer armadura. A armadura que Ele deu, que Ele entregou, é para a gente suportar o impacto. Viver com Deus não impede da guerra chegar. A armadura de Deus não impede da batalha chegar. Ela impede o impacto que aquilo vai causar na sua vida. Ela impede o alvoroço que aquilo quer causar na tua vida. Porque a guerra, ela não vem para abalar o topo, mas sim a estrutura. A guerra, ela não vem para abalar o meio, mas vem para abalar a estrutura. A guerra, ela não vem para destruir o centro, mas a estrutura. Porque a partir do momento que a estrutura foi abalada, a partir do momento que tudo foi destruído, Satanás já sabe que não tem mais solução. A partir do momento que a tua estrutura acabou, ele já sabe, isso daí não se levanta. É por isso que a gente tem que ter posição na presença de Deus. É difícil ter posicionamento. Porque a partir do momento que você decide se posicionar, você entende que vai ter renúncia. Ei, quer ter posicionamento? Se prepara para a renúncia. Glória a Deus. Quer ter posicionamento? Se prepara para perder amizades. Aleluia. Quer ter posicionamento? Se prepara para perder trabalho. Quer ter posicionamento? Se prepara para esquecer sonhos. Porque tem coisa que a gente sonha que o céu está olhando e está falando: você sonhou, você planejou, você até viu quanto que daria. Só que eu estou olhando para o teu sonho e estou desaprovando, então esquece. Você quer ter posição, então esquece certos sonhos.
Porque tem coisa que a gente tem tanto planejado que o Senhor está falando, não é isso que eu tenho para você. Não é isso que eu tenho para você, então abandona. Porque se posicionar é renunciar, é abrir mão. É você esquecer certas coisas, é você deixar pessoas. É você abrir mão de tudo. A parábola das 10 virgens é algo tão profundo que Deus falou comigo uma vez. É que a gente vê aquelas 5 loucas olhando para as prudentes e falando: dá-nos do seu azeite, dá-nos daquilo que você tem. Só que o interessante é que se as 5 prudentes dessem, elas iam ficar sem também. Sabe o que Deus falou comigo? Tem momentos que é necessário você deixar pessoas morrerem. Tem momentos que é necessário deixar pessoas morrerem no meio do caminho. Porque se você parar para ajudar, você morre também. Se você parar para ajudar, você acaba perecendo também. É difícil você falar que tem que deixar pessoas morrendo, mas é necessário. Porque se você quer ter posicionamento, você tem que entender que pessoas vão ficar para trás. Amizades vão ficar para trás. Contatos vão ficar para trás. Sentimentos vão ficar para trás. Porque o posicionamento, ele é algo que você não leva muita coisa. Ter posição, você não leva muita coisa. A guerra, você não leva muita coisa. Porque a guerra, ela não avisa quando vai chegar, ela chega de repente. Você tem que se posicionar no de repente. O deserto, ele chega de repente. Quando você vê, está tudo na bonança, está tudo bem. Quando você olha, do nada o deserto na sua frente. Do nada a morte está na sua frente. Você está falando: Deus, o que eu faço? E o seu sonho está falando: não adianta, eu não vou falar nada. Não adianta, porque eu não vou me manifestar, eu quero ver a posição. Porque tem momentos que no nosso posicionamento o Senhor está presente. E o Senhor está falando: filho, faz isso, faz aquilo, filho, levanta, filho, anda, filho, vai, filho, marcha. Mas haverá momentos que o Senhor vai se calar e quer ver o teu posicionamento. E eu já aviso, Ele vai te colocar no deserto de repente. Ele não vai avisar, Ele vai te colocar de repente. Vai ser de repente que você vai estar no meio do deserto falando: Deus, eu vou morrer aqui. Mas Deus, tudo que eu estava fazendo ontem, agora eu estou no deserto. Eu estava pregando, hoje eu estou aqui no deserto, sem água, sem nada, só a terra e eu. E o céu não vai falar nada. Então já se prepara para o silêncio de Deus. Já se prepara para o momento que Ele vai ficar quieto. É Ele querendo ver teu posicionamento. Porque é fácil a gente ter nome de crente, mas cadê o posicionamento? Cadê a nossa posição perante a batalha? O céu quer ver o posicionamento de muitos. O céu quer ver como está a nossa posição perante a face dele. Glória a Deus. É momento da gente entender algo. Não é hora de gente de fora entrar para consertar o que está errado dentro. Não é hora de quem está fora entrar para consertar o que está errado dentro. Porque Neemias, ele veio, reconstruiu, consertou e foi embora. Foi só uma passagem. Não é momento da gente deixar quem está fora entrar para reconstruir, sabe por quê? Porque quem está dentro é para reconstruir, mas não sem visão nenhuma. Quem está dentro é para reconstruir, sabe, não quer enxergar o que está errado dentro. Ele foi avisado sobre o pecado de seus filhos. Só que foi necessário Deus deixar uma mulher estéril, para que uma mulher chegasse na porta do tabernáculo e chorasse, para que ali Deus se lembrasse dela e desse para ela um filho, para que esse filho fosse aquele que ia olhar para o pecado que estava dentro e falar: ei, ele acorda, ele dentro está tudo errado. Vocês têm noção que foi necessário Deus deixar uma mulher estéril, para que ela chorasse amargamente, para que Deus desse um filho, para que esse filho entrasse no tabernáculo e falasse: Eli, está tudo errado, conserta. Porque a palavra que Deus entregou a Samuel não foi uma palavra: ei, Eli, seus filhos estão errando, Eli, levanta, não.
Foi um tapa diretamente do céu. Eli, levanta, tá tudo errado. Só que ele estava tão sem visão que Deus falou assim: Eli, a tua família, a tua casa e a tua descendência estão banidos da minha presença. Você tem noção do que falta de posicionamento causa na nossa vida? Do que falta de posicionamento causa na vida do crente? Foi necessário Deus fazer tudo isso para que ele enxergasse a falta de posicionamento. Só que a falta de posicionamento dele, ele só percebeu e era tarde demais. A falta de posicionamento dele, ele percebeu, não tinha mais jeito. Aleluia. É por isso que o céu está falando: se posiciona. Porque no momento que o céu se calar, já entenda, o deserto chegou. No momento que o céu ficar em silêncio, já entenda, o céu se calou. Porque tem momentos que é necessário você ficar em silêncio. E é tão difícil quando o céu fica em silêncio. Porque a gente olha e fala: Deus, eu vou morrer. Deus, a tua presença me abandonou. Deus, o que está acontecendo? Pai, fala alguma coisa. E o céu não fala nada. Você vê a morte rondando a tua família, você ora, você busca e o céu não fala nada. Você vê a morte levando um dos teus e o céu está em silêncio e Deus não fala nada. E você gritando, falando: Deus, eu vou desistir. E ele está olhando e está falando: não adianta falar que vai desistir, que eu não vou falar nada. Eu vou ficar em silêncio porque eu quero ver posição. E para Deus ver posição do crente, ele tem que se calar, porque enquanto ele está falando, o crente não se posiciona sozinho. Porque quando Deus está falando, o crente só faz aquilo que Deus manda. E Deus está olhando e está falando: mas isso está fácil demais. Porque você só se posicionou porque eu falei. Você só se posicionou porque eu contei, eu falei como tem que ser. Então eu vou me retirar de cena para ver o posicionamento que você vai ter. Eu vou me tirar de cena para ver como é essa posição que você vai tomar em meu todo deserto. Porque é fácil passar pela morte quando Deus está junto. É fácil passar pelo deserto quando o céu está falando. É fácil você vivenciar uma batalha enquanto o céu está ali a todo tempo falando do teu lado. Só que nessa noite o Senhor quer ver o teu posicionamento quando ele sair de cena. O Senhor quer ver qual é a tua posição quando ele sair de cena. O Senhor quer ver aonde você chega quando ele se calar. Porque é fácil, quando o céu se calar, você olhar e falar: eu vou abandonar tudo, virar as costas para Deus e ir embora. Só que o difícil é você entender que é para se levantar e mais fundo no deserto e se posicionar. Sabe o que você olha na sua frente e vê um grande deserto, vê a batalha morrendo solta, vê tudo destruído, vê quem está junto com você na batalha morrendo, e você olha na sua frente, tem a espada, tem o escudo, tem a lança, e você começa a pensar: será que vale a pena me posicionar? Porque quando você olha para a situação e vê que está todo mundo ao seu redor morrendo, você para e pensa: vale a pena me posicionar? Será que vale a pena me posicionar em meio a uma batalha onde já está perdida? Será que vale a pena tomar a posição de soldado em uma batalha que já acabou? Porque está todo mundo morrendo. Todo mundo que veio comigo está morrendo. Todo mundo que começou comigo caiu. Todo mundo que começou na caminhada comigo se desviou. Será que vale a pena continuar? Será que vale a pena me posicionar em meio a uma geração onde ninguém quer compromisso? Será que vale a pena me posicionar em meio a um povo que está todo mundo abandonando a fé? Será que vale a pena? Essa é a pior decisão que a gente tem que tomar. Será que vale a pena? Porque nesse momento há muitos que olham e deixam a carne falar mais alto. Abandona, larga tudo, volta para trás. Lá atrás você não tinha que se posicionar.
São poucos que escutam o Espírito falando: ei, se posiciona. Se posiciona. A situação de hoje é tão difícil. Eu estava vendo um vídeo esses dias de um ex-pastor. Estava no podcast e ele falou assim: Jesus é apenas um personagem. Aí eu te pergunto, será que ele tinha posicionamento dentro da igreja? Um ex-pastor falou que Jesus é só um personagem inventado por homens. Será que esse homem tinha um posicionamento dentro da igreja? Porque se fora, ele já fala isso. Imagina quando ele estava dentro. Imagina quando ele estava dentro da igreja, com um rebanho nas mãos. Porque hoje se diz ex-pastor e diz que Jesus nunca existiu, que Jesus é um personagem que foi criado por homens. Quando eu olhei aquilo, eu falei: mas Deus, como pode? E Deus falou para mim: filho, o povo não quer mais compromisso. Ninguém mais quer ter compromisso. Quem é que está querendo abandonar tudo para viver com Deus? Quem é que quer viver uma vida de santidade com Deus? Por incrível que pareça, hoje você decide ser homem de uma mulher só, é estranho para o mundo. Para o mundo hoje, você decidir casar é estranho, pastor. Perguntaram para mim: você quer casar? Eu falei: eu quero. Mas para quê? Vai curtir a vida? Antes o que era normal, agora é estranho. É estranho adorar a Deus. Perguntaram para mim esses dias: você já usou droga? Você já bebeu? Já fumou? Já foi para balada? Eu não. Olharam para mim e falaram: sério? Sim, sou crente desde os 5 anos de idade. O menino olhou para mim e falou assim: então você nunca curtiu a vida? Eu falei: eu curto da melhor maneira. É que o problema é que tudo aquilo que antes era estranho agora virou normal. Até a falta de posicionamento do crente virou normal. Até a falta de posicionamento do crente virou normal. A falta de posição. É fácil se posicionar em meio a crente, que às vezes se posicionar em meio a ímpio. Porque oportunidade de fumar eu já tive. Oportunidade de beber eu já tive, ofertas não faltaram. Só que eu sei quem me chamou. E eu sei o posicionamento que eu tenho que ter. Eu sei a posição que eu tenho que ter perante o mundo. Porque não adianta nada dentro de um quartel eu ser conhecido como pastor, eu ser conhecido como cristão. Não adianta nada se eu não tiver um posicionamento santo dentro. Não adianta nada estar ali a fofoquinha e eu estar ali no meio. Cadê meu posicionamento? Não adianta nada eu só me posicionar em meio de quem eu conheço. Porque a posição, ela não é somente com quem você conhece, é com todo mundo. A posição, ela não é no meio daqueles que são crentes e conhecem o seu dia a dia, no meio até de mim. É você se posicionar em meio a um povo que olha para suas atitudes e fala: esse homem é estranho. O que ele faz é estranho. Isso que ele está fazendo não é normal. É se posicionar perante aqueles que olham para a tua vida e falam: esse daí não vai dar nada. É se posicionar perante o povo que olha para o nosso dia a dia como cristão e fala assim: esse povo está perdendo tempo. Só que se você soubesse a importância do teu posicionamento perante eles, tu não estava desposicionado do jeito que você estava. Porque o nosso posicionamento faz diferença. O nosso posicionamento, ele faz a diferença. Se posicionar ao ambiente, ele faz diferença. Se posicionar é diferente. E o interessante é quando você se posiciona e você tem prova de que o seu posicionamento está certo. Há umas 2 semanas atrás, eu tive que dormir no quartel. Eu estava indo dormir, conversei com o rapaz, fui dormir. Na hora que eu deitei, eu só ouvi ele falando assim: precisava tanto de uma oração. Eu: Jesus. Na noite já veio: ora amanhã.
o sono batendo e a mente falando, ora amanhã. Eu só falei, que amanhã que nada. Pulei da cama e fui orando. Ele olhou para mim e falou assim, eu estou tão aflito, porque eu vou fazer a prova para me tornar cabo amanhã. E eu não estudei o suficiente. E eu assim, Jesus, eu estou aqui, Pai. E eu comecei, Senhor, aqui está o teu filho, faça a tua vontade. Porque a gente não é besta, né? A gente sabe que a vontade dele que tem que ser feita. E a gente já fala, Senhor, faça a tua vontade. Se for para ser, vai ser. Se não for, Senhor, amém. O Senhor tem algo melhor para ele. Para a glória de Deus, passou, está lá sofrendo. Mas amém. Só que quando eu olhei, eu falei, Deus, tem coisas que eu olho lá dentro e eu falo, Senhor, eu te agradeço por provar que meu posicionamento está bom. Porque não adianta nada a gente se posicionar se a gente não tiver certeza que o posicionamento está bom. Porque a gente olha e fala, mas Senhor, será que eu estou fazendo certo? Será que o testemunho da tua palavra está bom? Porque não adianta, irmão, eu posso querer chegar lá e falar assim, me desviei, ninguém vai acreditar. Porque a partir do momento que a gente entra num lugar e tem posicionamento, quando a gente adentra um ambiente e se posiciona do jeito que Deus quer, o negócio é diferente. E eu já entrei naquele lugar sabendo, aqui é meu deserto. Porque o Senhor falou assim, você vai passar pelo deserto. Eu, Jesus. E quando você adentra o seu deserto, você fala, Deus, eu vou morrer dentro desse lugar. Você fala, Deus, eu estou aqui, eu queria ir embora. Eu queria a minha casa, eu só queria descansar. Só que mesmo em meio ao deserto, o Senhor olha para você e fala, ei, eu vou mostrar para você que o teu posicionamento está correto, continua assim. Vai chegar o momento do teu deserto que o Senhor vai olhar para você e vai falar assim, ei, continua do jeito que tu está. Porque o teu posicionamento está bom. Porque o teu posicionamento está certo. Porque a gente se posiciona, mas dá aquele medo da gente estar fazendo tudo errado. Quantas vezes eu dentro, tirando o serviço, dentro daquela guarda, e eu no posto armado, falando, Deus, será que meu posicionamento está certo? Será que eu estou fazendo tudo certo? Porque eu estou aqui e o Senhor não está falando nada. Eu estou aqui e o Senhor só está em silêncio. Será que meu posicionamento está certo? Senhor, será que eu estou na posição certa? E eram tantas orações sendo feitas naquele lugar. E eu perguntando para Deus, será que meu posicionamento está certo? Porque não adianta nada a gente ter posição se não tiver a posição correta. Não adianta nada a gente se posicionar se não tivermos a posição certa perante o Senhor. Só que é o momento de a gente entender que o céu está nos chamando nessa noite para um posicionamento diferente. E que Ele vai nos colocar no meio do deserto e vai viver esse silêncio. Eu agradeço a Deus porque pelo deserto eu já estou passando. Então eu sei que o que eu estou pregando eu já estou vivendo. Então eu sei que o deserto não vai chegar porque eu já estou vendo. Mas eu entendo que o meu deserto começou em março. Eu sei a data que termina, para a glória de Deus. Então basta a gente entender. O deserto ele começa, só que ele também termina. E quando você estiver pensando, eu vou morrer, entenda, chegou o fim. Quando você estiver no seu ápice de dor, de sofrimento, você olhando e falando assim, ei, Jesus, eu vou morrer. Se o Senhor não aparecer, eu vou morrer. Entenda, aí chegou o final. Aí chegou o final do teu deserto. E no final de tudo, o Senhor vai olhar para você e falar, filho, doeu, né? Machucou, foi difícil. Só que você não tem noção do que o teu posicionamento fez no mundo espiritual. Você não tem noção do que o teu posicionamento fez na vida de alguém. Você não tem noção do que aquela oração de 5 minutos fez. Se você soubesse o que teu posicionamento faz. É diferente quando você decide se posicionar. E o melhor de tudo
é quando no meio do deserto você entende assim: eu estou no deserto, o céu está em silêncio. Então tudo que eu posso fazer nesse momento é viver o deserto, porque uma hora ele acaba. Eu já falei para Deus, Deus, eu estou sofrendo aqui dentro, mas de uma coisa eu sei: uma hora acaba. Tá difícil aqui dentro, mas uma coisa eu sei: uma hora acaba. Então bora viver sem reclamar. Bora passar pelo deserto sem reclamar, porque reclamar não faz o deserto passar mais rápido. Reclamar não faz o deserto passar mais depressa. Mas quando você entende que só tem que viver o deserto e aguentar a posição, o negócio é diferente. Então entenda nessa noite: somente se posiciona. Enquanto você se posiciona e o céu estiver em silêncio, tenha certeza de uma coisa: ele está em silêncio, mas ele está caprichando na tua dupla honra. Essa é a grande oportunidade de não isso.